Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e você está assistindo ao Ad Libitum. Para você que acompanha o canal e para também quem está chegando agora, né? Se olharem aí nos últimos episódios vão ver, tá rolando uma série aqui no canal, série que eu chamei de A Linguagem do Choro. Essa música maravilhosa sobre a qual ainda vou falar bastante. Eu amo o choro, não me canso de dizer. Mas olha só, a série vai ter mais 3 episódios, tá? Em meio a isso, resolvi gravar o episódio de hoje. Mais um episódio lá do fundo do meu coração, porque esse episódio reúne o trabalho daqueles que eu considero ser 2 dos maiores músicos de todos os tempos, Tom Jobim e Klaus Ogerman. A gente vai ver algumas coisas que a gente pode aprender dessas grandes cabeças musicais. Olha só, pessoal, já falei e vivo falando aquelas frasezinhas, as perguntas do livro do Saminético. Eu acho que isso meio sintetiza de um modo geral a minha relação com a música, né? Aquelas palavrinhas que vêm na minha cabeça toda vez que eu volto a escutar algum som que me toca, que eu curto. Por quê e como? Por que que me toca? Por que que eu curto? Por que que funciona? E sobretudo, como funciona, né? E essa vai ser a linha mestra do canal. Vou fazer uma análise, umas considerações gerais sobre a música, instrumentação, a forma, a escrita. Eu vou pontuando as coisas, enfim, a gente vai ver como as coisas funcionam, né? Vou fazer mais ou menos como eu faço na minha rotina de estudos. Bom, Klaus Ogerman foi um grande músico, pianista, né, compositor, sobretudo um arranjador, orquestrador fenomenal, né? Ele era alemão, começou a carreira na Alemanha, mas foi logo para os Estados Unidos, depois trabalhou na Verve, MGM, em Hollywood, fez música clássica, soul, jazz, enfim, a lista é imensa. E a lista de artistas que ele assinou é maior ainda, é Bill Evans, é Michael Brecker, George Ben, enfim, são centenas. Eu vou deixar alguns links aí na descrição com arranjos, composições dele. Klaus Ogerman é um craque, uma escola, tá? Bom, no caso do nosso mestre Jobim também não foi diferente. O Jobim também caiu de amores pelo trabalho do Klaus, e essa parceria que durou décadas rendeu nada menos do que 6 álbuns de tirar o fôlego, né? Sem contar os 2 lá com Sinatra, né? E hoje a gente vai ver uma música que está no álbum Urubu, uma pérola chamada Saudades do Brasil. Veja, eu peguei uma cópia de um manuscrito antigo que eu estudei mesmo lá no curso de orquestração, passei tudo para o Sibelius, com cifra em tudo, incluí letras indicando as sessões, tudo, cada um dos episódios da música, tá? E apesar de ser bem mais trabalhoso, né, a gente cifrar, analisar a grade de orquestra a partir do manuscrito, né, eu quase sempre, por exemplo, tenho que utilizar a lupa da minha filha, cheio de nota pequenininha, um monte de coisa para conferir, né? Enfim. Mas apesar disso, é muito mais rico, muito mais prazeroso, como o aprendizado também é bem rico, porque o manuscrito é o pensamento do compositor, né, do arranjador, direto ali, sem revisão, sem diagramação da editora, entende? Então ele permite que a gente enxergue uma série de detalhes de escritas, abreviaturas, sinais de repetição, às vezes tem marcas de regência, essas outras coisas são super úteis e importantes na prática, né? Por isso que eu mantive essas informações do manuscrito original nessa grade que eu fiz, tá? E é justamente por aqui que eu vou começar, pela escrita. Uma das primeiras coisas que eu percebo quando eu olho no original é como é bem escrita a grade, tem tudo que precisa, a partitura limpa, indicações de mudanças de andamento, expressões, articulações, tudo mais. E a gente sabe que tudo isso é fundamental, uma vez que tudo isso tem implicação na execução, né? Ele indica marcatos, tenutos, staccatos e ainda escreve todas as arcadas com as ligaduras, né? Enfim, aquele típico manuscrito que já dá para pegar e sair tocando, né? Típico trabalho de mestre, né? De quem já tem tudo na cabeça. Como um escultor, vamos dizer assim, né? Que já trabalha a pedra bruta, ele já pega a grade, já vai direto. É aquilo também que eu já falei, que para mim é a principal ferramenta do músico profissional, a audiação, essa capacidade, né, de ouvir uma partitura, produzir os sons, a música na cabeça, sem a necessidade de um instrumento. Já fiz até episódio. Olha só, a gente repara ainda que a partitura é bem prática, como foi feita à mão, tem uma série de sinais de repetição, abreviaturas, e veja que isso pode parecer trivial, mas para mim é super importante e útil, porque além da gente economizar bastante tempo, a gente mantém o fluxo da escrita, das ideias, entendeu? Sem ficar parando para escrever, repetir um monte de escrita, entende? Aliás,
Essa é outra coisa que eu sugiro, né? Porque essa habilidade ela vem com o tempo. Então, você procura não se ater aos detalhes. Vai escrevendo assim, as ideias gerais, de forma que você entenda, é claro, né? Depois você vai revisar, você pega essas ideias, depois vai trabalhar o material, entende? Muitas vezes eu faço assim para não perder o fio da meada, sobretudo no comecinho de um arranjo novo, uma composição. Muitas vezes eu vou direto angariando motivos, temas, sequência de acordes, né? Depois que eu vou pensar lá na forma, tá? Para não perder o fio. Bom, por falar em forma, a gente vai reparar também que a análise também tem indicação aí dos materiais temáticos em cada uma das sessões, tá tudo indicado aí. A gente pode ver como o Jobim era craque mesmo, né? Tá tudo estrutural lá no arranjo, né? Não é do arranjo, é da estrutura, tratamento harmônico rearranjado, variando o material, fazendo uma música dessas, né? Como a gente vai ver com apenas 2 temas centrais. Aqui nesse slide a gente tem um esquema geral, onde a gente pode ver que ele começa com o que eu chamei de intro, e veja que eu considerei uma introdução, porque esse tema inicial não volta em mais nenhum outro ponto da música, esse material da intro, né? Ele não aparece depois nem rearranjado, nem variado, nem nada, tá? Veja que basicamente a gente tem os temas principais intercalados, uma hora por um episódio de contraste, uma ponte, né? E outras horas pelo próprio tema retrabalhado. Pois bem, vamos ver essas questões todas aí em linhas gerais, tá? Para começar, a gente tem essa intro linda com 4 flautas, que já é uma das marcas características também do Ogerman nesse tipo de arranjo, né? Ele sempre usava naipe de 4 flautas, sendo uma delas alta ou duas, né? Mais grave assim. Você vê que a orquestração já é perfeita, porque a gente já tem o cello tocando numa região super expressiva, acompanhado por essas flautas mais graves, e tudo isso já estabelece um baita clima para essa melodia do Jobim, aquela cara já meio Villa-Lobos, né? Bom, essa intro vai até o compasso 15, quando ele apresenta o tema principal, um tema curto, lindo, já mais aberto, vamos dizer assim, né? Que já é apresentado pelas cordas. Esse tema tem 5 compassos e logo a gente tem o primeiro episódio de contraste, uma espécie de ponte, né, que leva para o segundo tema. Veja que esse contraste ele contém outro material, outro motivo rítmico e melódico, mas ele se torna ainda mais efetivo porque ele é executado pelas madeiras, dando um clima mais ligeiro, mudando os timbres com as cordas, só escorando, fazendo um pedal num clima meio modal, né? Aliás, outra coisa que a gente tem bastante nesse arranjo, harmonia modal, pedal tanto grave quanto pedal agudo, né? Tem sobreposição de acordes e tudo mais, enfim. A gente vai vendo aí no decorrer, né? Bom, o segundo tema principal também é apresentado pelas cordas, um tema um pouquinho mais andado, assim, né? Repara que tanto esse quanto o primeiro tema tem harmonia baseada no ciclo de quintas, né? Para mim também isso aí já tem um quesinho de barroco, assim, só nesse aspecto, né? Bom, aí, como eu falei, a gente vai vendo toda a riqueza do tratamento harmônico orquestral, né? Veja que a gente tem o tema 1 rearranjado, ou seja, apresentado pelas sopranos e flautas, com um ar bem mais leve, um coro lindo de sopranos, uns fechamentos de frase apoiados pelas trompas com surdina, você vê. É praticamente uma repetição literal do tema 1, mas com uma outra orquestração, e isso aí já muda bastante a atmosfera. Klaus Ogerman, maravilha. E veja que, como todo grande arranjador, ele também preserva certas características do compositor, e nesse caso aqui, ele usa o coro feminino, que também é uma das marcas registradas do Jobim, né? Bom, depois a gente tem o segundo episódio de contraste, antes de voltar lá para o tema variado, né? E, como eu falei, esses temas principais estão sempre intercalados, né, com os outros, né? E aí a gente vai ver que a variação que entra depois já é grandiosa, com as trompas e tudo mais, né? Então, nesse segundo contraste, ele já faz uma ponte crescendo, né? Ele continua com os vocais de colocar arpejos que vão subindo em sonoridades quartais, meio sus, madeiras, metais, que já vão desaguar no tema principal, né? Vamos dizer assim. Só que variado, aberto, com cordas, sinos, flautas fazendo esse efeito de cestina, aí coisa linda, enquanto as trompas fazem o motivo principal. Bom, logo na sequência, outra ponte, outro contraste, só com madeiras e cordas, sem a metaleira já para aliviar, né? Para voltar para o tema 1, depois rearranjado, volta para as cordas, só tem umas madeiras aí no comecinho da sessão.
Bom, depois a gente passa para uma variação do tema um e veja que o tema não passou apenas para outro naipe, mas ele está retrabalhado nessa espécie de canon, né? Conforme a gente pode perceber aí na parte, né? Repara que as cordas são quase imperceptíveis, mas logo depois também ela já retoma o tema central, dessa vez com naipe de flautas e contracanto lindo de soprano, que maravilha, é muita beleza. Você vê, cada vez que ele volta é diferente. Mesmo quando ele volta para o tema original, ele muda a orquestração, né? Você vê, uma simples partitura que é uma verdadeira aula de arranjo e orquestração. Basta a gente olhar com calma, direitinho. E é para isso que a gente está aqui, para a gente mergulhar em tudo isso. Vamos nessa, vamos continuar. Olha só, logo depois dessa sessão a gente tem o tema 1 de novo, variado, ele pega o motivo principal, as tercinas, né, e vai até o desfecho dramático, né, com todo mundo tocando, e deixa o clima em aberto, com esse policorde aí, a gente tem um mi bemol sobre um ré bemol menor, né, teria um dórico sustenido 4, enfim, altas harmonias, né. E por falar em harmonia, já na sequência, ele muda totalmente o clima, é uma aula mesmo de orquestração, né? Olha só, ele usa os instrumentos solo, né? Meio repetindo aquela variação em canon, só que dessa vez com as cordas solo, só com um violino e um cello, é uma coisa linda demais, tá? Veja que aqui a essa altura a gente já ouviu a intro, os temas principais e as transições, e aqui já seria, vamos dizer, um período de desenvolvimento, vamos dizer assim. Então a gente já percebe que o arranjador já está usando todo o repertório, né? Trabalhando várias técnicas. O Klaus dá um banho, né? Não me canso de dizer, um dos maiores arranjadores de todos os tempos, Klaus Ogerman, né? Então veja que ele faz um pedal dominante de Fá sustenido e deixa o clima ainda mais aéreo, mais delicado ainda, né? Bom, e aí seguem essas variações usando basicamente os mesmos tipos de procedimentos, ora as madeiras, ora as cordas, tá? E já na variação da seção O, a gente tem só as madeiras, que são seguidas pelas cordas no arremate só da seção. Aí entra a seção P, que apresenta mais variação com clímax dramático de novo, antes de voltar para o tema 1, o tema principal. Veja que agora, harmonicamente falando, a gente vai ter um monte de baixo pedal, dessa vez Dó sustenido e Fá sustenido, né? Então a gente tem o tema principal característico, só que dessa vez já recebeu um tratamento harmônico ao invés de melódico ou rítmico, e a gente tem de novo um episódio contrastante, depois bem aberto, brilhante, crescendo bastante para encerrar de novo com uma frase dramática, e tudo isso para cair numa mudança linda, outra pérola, veja. Ele volta para o tema principal, mas faz um pedal agudo que dá um baita efeito, e além disso utiliza um violino solo para fazer uma melodia de contracanto. E tudo isso é como se o céu se abrisse, gente. É muita riqueza de timbre, sinceramente. Ficou louco com tudo isso, sabe? Bom, vamos nessa, porque senão a empolgação toma conta, vê só. Para fechar arrebentando os corações, logo depois dessa delicadeza de timbre, a gente entra na coda com uma frase violenta, uma coda que utiliza os harmônicos abertos do violino, que são indicados aí com essas bolinhas em cima das notas, tá vendo? Você vê, ele explora, conhece super bem as capacidades, os timbres de cada instrumento, e isso se confirma em outros momentos também. Uma hora ele usa trompa com surdina, depois surdina sai, depois pode reaparecer ainda em alguns momentos, ele tira o corno inglês, depois acrescenta o clarone, por exemplo, para dobrar os baixos, acrescentar uma certa ressonância, e vai por aí, né? São muitos detalhes também no que diz respeito a timbres e equilíbrio das vozes, né? Uma hora tocam duas trompas, outra hora duas flautas, depois quatro, depois três, enfim. A gente vê o domínio total da orquestra, né? Bom, aí na coda ele aproveita todas as sonoridades alteradas, esse dominante de diminuto aí alterna, ele sobrepõe várias tríades diminutas sobre o Mi7 que está sendo mantido aí pelas cordas mais graves, né? E aí numa jogada de mestre ele usa o próprio motivo do Tom Jobim, o sabiá, e coloca esse motivo no corno inglês, aquele som melancólico, amadeirado, som lindo que traz aquela cara de floresta de Jobim, né? Que maravilha! Olha só, é como se ainda não bastasse tudo isso, a gente tem o toque de mestre final, uma cadência bem forte, conclusiva para tônica, mas ele fecha mesmo só com os acordes do piano e vocal no final, sobrando um acorde, uma tríade, meus queridos. Depois de tudo isso, uma simples e angelical tríade menor.
Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixando o link dessa grade que está bem completinha. Se você quiser, pode imprimir para acompanhar, para estudar ou até fazer uma análise harmônica. Essa música não é complicada, né? Eu já cifrei aí, tá tudo na grade. E aí isso aí também já dá uma bela de uma adiantada no processo, né? Olha só, eu creio que depois de tudo isso só nos resta escutar essa maravilha de música, maravilha de arranjo, de orquestração. E é assim que a gente vai encerrar o episódio de hoje, tá? Você pode curtir tudo isso acompanhando a partitura que eu preparei aí, ou você pode simplesmente aumentar o som, fechar os olhos e se deixar levar pela sonoridade de dois dos maiores nomes da história da música, Antônio Carlos Jobim e Klaus Ogerman. Mais uma vez, um grande abraço direto desse abismo digital que é a internet. E fiquem ligados, porque a série do choro continua, tá? Tchau, pessoal. Até uma próxima.